Abrimos agora um espaço de debate. Eu pedia a quem quisesse intervir para se identificar. Íamos juntar um grupo de questões, 3 ou 4 questões, e depois responderíamos em conjunto. Passava a palavra à Assembleia. Bem, se ninguém começa, posso começar eu. Fazia aqui uma pequena provocação ao painel, que é reconhecido que a educação é possivelmente a base mais forte do desenvolvimento sustentável e quase não ouvi falar aqui de educação e muito menos de universidades. E, portanto, o Sr. Embaixador falou, era um bocado ver qual era a opinião dos nossos oradores sobre esta ligação das universidades e do mundo empresarial nesta questão do desenvolvimento. Pode, Secretário de Estado. Educação é, no conceito estratégico que aprovamos este ano, uma das principais prioridades, posso dizer, se não a principal, a par da saúde, da cooperação portuguesa. Deixe-me dizer que a educação, enquanto criador, fator criador de conhecimento e de ciência, tem sido muito acarinhado pela cooperação portuguesa. Não só naquilo que é os entendimentos diretos entre as diversas universidades portuguesas e universidades de países de língua portuguesa em diversas áreas, das quais permite-me só salientar o seguinte, para não ser exaustivo. Neste momento, a Universidade de Coimbra está a cooperar com a Universidade de Cabo Verde no sentido de o curso da Faculdade de Medicina em Cabo Verde passar a ser uma realidade já para o próximo ano. Bom, e nós temos bem presente a importância que tem estas relações diretas e muitas vezes acarinhadas pelo Instituto de Camões entre as universidades. E porquê? Porque as universidades produzem o conhecimento, a ciência, que depois, digamos, se transforma em tecnologia. E essa tecnologia, ao migrar para os mercados, vai criar esses mercados mais competitivos, vai criar os produtos, os serviços, as mercadorias que esses mercados produzem, bastante mais competitivos. Nós temos, nos países de língua portuguesa, na sua grande maioria, se não em todos, PALOP principalmente e Timor-Leste, uma grande capacidade no setor agrícola. O setor agrícola é hoje em Portugal um dos setores com mais sucesso na economia portuguesa. Porquê? Porque ao saber tradicional de fazer agricultura, de produzir produtos agrícolas, nós conseguimos juntar a ciência, o conhecimento que as universidades trouxeram, essa tecnologia, e hoje produzimos esses produtos de uma forma muito mais competitiva e que penetram inclusivamente em mercados muito mais difíceis, onde até há bem pouco tempo, se calhar, não era pensável que o conseguíssemos fazer. Mas, além da tecnologia, também introduzimos nesses produtos planeamento, conhecimento de distribuição, marketing. E hoje esses produtos, colocados ao lado de produtos italianos, por exemplo, que há bem pouco tempo teriam uma apresentação muito superior à nossa e um planeamento de produção muito mais eficaz que o nosso, hoje isso já não acontece. Bom, isso advém exatamente do conhecimento que as universidades e os mais jovens fizeram migrar para o mercado. Isso tem sido uma das prioridades, que é cooperar transferindo tecnologia, capacitando, transferindo tecnologia, montando operações económicas, muitas vezes através também
daquilo que é a porção social ou a zona de responsabilidade social das empresas, de acordo com os NGDs, de forma a que essa capacitação exista, com a apropriação dos projetos por parte dos países onde ela é feita, de forma a que as universidades tenham aqui um papel fundamental de partilha com o tecido económico, de forma a que essa cooperação, na realidade, proporcione desenvolvimento. Por isso, na cooperação e no conceito estratégico da cooperação portuguesa e aquilo que é a prática, as universidades estão no pódio. Têm um papel fundamental. E nas conversas e nas orientações e nas prioridades que temos mantido com o nosso Instituto da Cooperação, as universidades estão cada vez mais ativas. Bom, é fundamental que neste fórum que existe da cooperação se tenha um conhecimento dos projetos a anteriori, de forma a que não haja projetos por cima de projetos e de forma a que os projetos sejam conhecidos uns dos outros antes de serem implementados com um único objetivo. Não é policiá-los, não é castrá-los, é otimizá-los. É que eles possam ganhar valor se conhecerem uns aos outros. Isso é também muito importante e está a ser conseguido através da rede intermunicipal e pode também ser conhecido através deste fórum no que toca às universidades, mas também uma maior partilha daquilo que é as ações de cooperação que as universidades estão a fazer. E esse é também um desafio para as universidades. Bom, se me permite criar aqui uma nova expressão, já que estamos em concursos de expressões até promovidos, com alguma graça, alguns deles, que é uma autorregulação da cooperação por parte das universidades. Bom, isso seria até um desafio interessante, de forma a que elas pudessem ter mais projetos com mais visibilidade e que fossem mais impactantes. Mas a ligação da cooperação ao desenvolvimento económico não passa hoje em dia sem a tecnologia e sem a capacitação e sem a transferência tecnológica. E ela não existe sem o conhecimento, o saber e a ciência que é criado nas universidades. E por isso as universidades têm aqui, como disse, lugar no pódio. Obrigado, Secretário. Não sei se mais alguém... Então passava a palavra à Assembleia, faz favor. Boa tarde. O meu nome é João Cabral, estou na área imobiliária, mas descansem que não vou falar dos Golden Visa. O que eu sugeria ao painel e às pessoas mais diretamente envolvidas e mais responsáveis é que tentassem ser um bocado mais concretos, porque, por exemplo, sobre esta questão, e tentaram, pelo título que deram à Conferência das Empresas Portuguesas e o financiamento da cooperação, tentaram dar um conteúdo mais concreto, mais objetivo. E é isso que eu pedi às pessoas responsáveis, que fossem mais concretos e tivessem mesmo objetivos. Fala-se em muitos milhões, um plano de 400, depois para 700, depois para 2 mil milhões, mas como é que as empresas acedem a isso? Isso é que é importante saber como é que acedem, porque não vão à União Europeia, aliás, a maior parte do financiamento vem pela União Europeia, vão aos bancos, e os bancos não têm dinheiro, como todos sabem. E, portanto, é muito importante que definam objetivos concretos, metas, para atingir. Claro que as exportações têm aumentado, mas sabe muito bem o Sr. Secretário de Estado, os senhores Secretários de Estado, que é essencialmente por causa do petróleo, e agora até ainda vai melhorar mais a banca comercial, porque, como sabem, o petróleo já está abaixo dos 70 euros. Segundo o que vi até hoje nas notícias, vai gerar uma poupança de 5 mil milhões de euros. E ainda bem. Quanto aos PALOPs, acho muito importante, o Sr. Presidente, eu que está ali, que também eu sugeria até que pensassem numa coisa do tipo relatório Porter, muita gente se lembra, que fizessem isso nos países dos PALOPs. Por exemplo, neste momento toda a gente sabe que há um grande consumo de chocolate, o cacau está a aumentar imenso, isto pode ser uma grande oportunidade para São Tomé e Príncipe. E há outras competências, se calhar, noutros países. Pensem nisso, façam um exercício desses, porque senão isto
não passa de um exercício teórico, ótimo para as universidades. E quanto às universidades, também têm que ser muito mais concretas e objetivas a lidar com o mundo empresarial e tornarem mais concretos todos os projetos e todo o dinheiro que é gasto nisso. Eu só conheço uma universidade, só um segundo, ou duas talvez, que é a de Braga e a de Aveiro, que são as mais concretas. Obrigado, gostava que me dissessem alguma coisa sobre isto. Bom dia a todos. O meu nome é Francisco Cois, eu sou estudante finalista da Licenciatura de Relações Internacionais na Universidade de Coimbra. E antes de mais queria começar por corroborar tudo aquilo que o Secretário de Estado, Luís Campos Ferreira, referiu relativamente às universidades. Posso testemunhar que em Coimbra, na área das relações internacionais, especialmente na área da cooperação para o desenvolvimento, se produz bastante material e é de alguma forma lamentável o facto desse material não sair para a sociedade portuguesa e não haver esse conhecimento. E ao contrário do que o senhor estava a dizer, são coisas bastante concretas e bastante fáceis de aplicar. Eu tinha 3 breves perguntas que me foram surgindo no desenrolar desta conferência. A primeira delas tinha a ver com a plataforma que aqui foi apresentada pelos secretários de Estado. Creio que sabem que a avaliação intermediária do CAD da OCDE afirma, apesar de ser muito positiva, que são necessários melhorar 2 pontos, a incoerência das políticas e a transparência nas políticas postas em prática. E aquilo que eu gostava de perguntar é como é que esta plataforma de investimento privado, esta privatização do mercado de ajuda pública ao desenvolvimento, porque é isso que se está a transformar, pode corroborar este pedido de transparência por parte do CAD. A segunda pergunta é uma dúvida muito pessoal que me surgiu depois de ouvir o Dr. Pedro Pessoa Costa, relativamente à linha de crédito aberta em Dili para Timor-Leste. Também foi uma das recomendações do CAD que não se abrissem mais deste tipo de linhas de crédito. O porquê de Portugal continuar a insistir neste tipo de ajuda. E a última pergunta refere-se àquilo que o Sr. Secretário de Estado, Luís Campos Ferreira, referiu logo no início. Efetivamente, Portugal ficou bastante aquém do objetivo internacional de 0,7 investimento em ajuda pública ao desenvolvimento, de rendimento nacional bruto, atingimos apenas os 0,2%. Óbvio que, neste sentido, foi fundado o Instituto Camões, a junção de 2 entidades que existiam, que na altura fez alguma confusão de como iria funcionar. Eu creio, por aquilo que tenho visto, que neste momento já se encontra a funcionar plenamente e a cumprir as suas funções. A minha pergunta é, neste sentido, qual é que é o próximo passo para se atingir o objetivo definido e se o verdadeiro interesse da ajuda pública e da cooperação para o desenvolvimento português é a erradicação da pobreza, tal e qual está descrito no conceito estratégico que o Secretário de Estado tanto falou, ou se é, pura e simplesmente, como o próprio Secretário de Estado disse, a promoção dos interesses económicos portugueses. Fazemos mais uma pergunta e depois... Bom dia, o meu nome é Miguel Santos, sou deputado municipal, estou institucionalmente em representação do Partido Pessoas, Animais e Natureza e gostava de colocar algumas questões. Uma delas tem a ver com a própria designação da conferência, desenvolvimento, e fala-se muito em crescimento. E a minha questão tem a ver como é que se perspectiva um crescimento sustentável, que é sempre referido, agarrado à palavra crescimento, quando ouvimos o Sr. Presidente Jorge Sampaio afirmar que estamos a passar dos 7 bilhões para os 10 bilhões quase. Como é que se vai fazer este crescimento sustentável quando a nossa pegada ecológica já vai em vários planetas? E, portanto, para ele ser verdadeiramente sustentável, estaríamos com certeza a falar de decrescimento e não de crescimento. E aí eu diria que o crescimento do PIB terá que ser composto não por um crescimento de consumo de matérias-primas, mas por uma outra qualquer forma de se valorizar o trabalho. Concretamente, relativamente ao investimento e à parte financeira,
de que nos estão a falar e aos mecanismos que estamos a ver que existem, eu gostava de saber de que forma é que o investimento que está a ser feito está a ser ponderado nesta perspectiva também do poder resolver os problemas do planeta, nomeadamente transferências de tecnologia, tecnologias verdes, investimento na descarbonatação do planeta, e de que forma é que esta preocupação de sustentabilidade, se é que isso existe, com o crescimento, se traduz num privilegiar de investimentos nessa vertente e não tanto de crescimento puro tradicional. Muito obrigado. Não sei se o Secretário de Estado quer. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu começaria por responder precisamente à primeira questão, que tinha a ver, no fundo, com as oportunidades que surgem no setor imobiliário e nos outros setores de atividade no âmbito das multilaterais. Ora, o objetivo da plataforma Parcerias para o Desenvolvimento vem precisamente responder àquela questão que colocou, que tem a ver com um carácter muito pragmático de identificação de que oportunidades é que as empresas portuguesas têm em concreto e como é que podem alcançá-las. Isto é, as empresas de maior dimensão, essas têm assistido nos últimos 7 anos a um maior aproveitamento destas multilaterais financeiras. Estas são instituições que funcionam numa lógica ou com uma base de capital dos países que são acionistas, no qual Portugal participa, e levantam financiamento em mercado a um custo muito mais baixo, que depois repassam, no fundo, às empresas que se candidatam a esse mesmo financiamento. Ora, se as empresas de maior dimensão têm desenvolvido, no fundo, conhecimento na forma como podem apresentar candidaturas a essas mesmas propostas, o que se pretende é elevar a visibilidade dessas candidaturas em cada um dos setores, para que empresas de média e pequena dimensão possam também candidatar-se. Ora, o que é que esta plataforma que estamos a falar traz de novo? Neste momento, em cada um dos sites online das 7 instituições multilaterais, seja o Banco Interamericano de Desenvolvimento, seja a Confederação Andina de Fomento, ambos na América Latina, seja o Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento na zona da Euroásia, seja do Banco Asiático de Desenvolvimento na Ásia, todas elas têm, neste preciso momento, um conjunto de candidaturas aos quais as empresas nacionais, entrando diretamente nos sites, podem, à distância de um clique, apresentar a sua proposta de licitação. Isto é, a vantagem de todas estas multilaterais, por uma questão de transparência, é que o seu financiamento é feito através de processos de licitação pública, acessíveis a todas as empresas dos países acionistas. E, portanto, todas elas têm um carácter relativamente pragmático. Agora, aquilo que importa, dado que temos 7 instituições multilaterais mais 2 fundos de cooperação, e cada uma das instituições tem subportais com candidaturas diversas, é poder trazermos todas essas, no fundo, licitações ou propostas de licitação debaixo do mesmo ponto de acesso único, e este é o objetivo do Parcerias de Desenvolvimento, para que as empresas possam ter uma maior visibilidade dos processos e das candidaturas que abriram e que estão neste momento abertas, que vão abrir na próxima semana em cada um dos setores. Mas não precisamos de esperar pelo Parcerias do Desenvolvimento, porque neste preciso instante, entrando em cada um dos sites, em função dos interesses de cada uma das empresas que estamos a falar, seja por setor, seja por geografia, se há empresas aqui presentes que pretendem aceder ou saber que oportunidades é que temos neste momento para exportar bens, obras e serviços para a América Latina. Só há 2 sites que há que consultar, a Confederação Andina de Fomento e o Banco Interamericano de Desenvolvimento. E aí têm já a listagem com quantos milhares de oportunidades é que estão em cada instante disponíveis. Naturalmente que este objetivo deste portal é não terem que consultar 10 sites em cada instante e poder haver uma referenciação e uma maior conectividade de empresas de menor dimensão. Mas o trabalho tem vindo a ser feito e podemos dizer que este último triênio, entre 2011 e 2013, é o triênio com maior nível de execução desse mesmo financiamento, que não tem nenhum custo, aliás, só beneficia as empresas envolvidas. Portanto, este trabalho cabe a cada uma das empresas, é financiamento que é feito através destas instituições para que as empresas privadas possam, no fundo, exportar com uma rede de segurança, porque não têm risco de crédito, porque há um pagamento diretamente feito por essas instituições e porque, no fundo, há a garantia ou há o selo, no fundo,
qualquer um dos projetos que está nos portais são projetos de interesse estratégico para os países parceiros. A outra questão que foi colocada tinha a ver precisamente com o crescimento sustentável. A primeira dimensão do crescimento sustentável é garantir que o crescimento que estamos a conseguir no presente não compromete o crescimento futuro. É um crescimento que pode ser acelerado. E este crescimento sustentável é sustentável por oposição ao crescimento que foi alcançado no passado, que era um crescimento com um endividamento galopante. Isto é, nos 10 anos, na década passada, o nível de dívida externa líquida aumentou mais de 11 vezes, com um perfil de crescimento anémico. Ora, o crescimento que estamos a falar hoje, o crescimento que estamos a falar em 2015 e 2016, e 2014 também, é um crescimento, por contraste, com redução do nível de endividamento e, portanto, é nesse sentido que é um crescimento sustentável. Mas também é sustentável numa dimensão setorial da fiscalidade verde, porque há uma reforma que foi apresentada recentemente que tem também presente, dando resposta às questões que também suscitou. Finalmente, gostava de elaborar ainda sobre a primeira questão que há pouco não desenvolvi, que tem a ver com o papel estruturante da educação no reforço do potencial humano. Falamos de empresas, mas as empresas são feitas de pessoas e da sua capacitação técnica. E, portanto, é muito importante o papel das universidades e o papel que as universidades portuguesas têm desenvolvido. As nossas universidades têm estado na vanguarda de um processo de internacionalização, em particular no âmbito da CPLP, e vemos, se verificarmos, vemos que quase todas as nossas universidades hoje ou têm um campus ou estão a desenvolver campus nos países da CPLP e estão, portanto, a garantir precisamente a tal sustentabilidade da vaga de internacionalização. Há 3 dimensões quando falamos de internacionalização. Há, naturalmente, do volume de exportações, mas há 2 outros vetores que não são menos importantes, que é o nível de investimento que precisamente consolida o aumento das exportações futuras, e esse tem aumentado, e há uma terceira dimensão que tem a ver precisamente com a valorização do potencial humano, que tem vindo a ocorrer também em simultâneo e, aliás, em muitos casos até tem antecipado mesmo este fluxo de aumento de trocas comerciais. Muito obrigado. Sr. Embaixador, quer... Não, eu só queria aqui referir, porque mencionei no início da minha intervenção o apoio que a AICEP tem dado à internacionalização das universidades. Fazemos nas 2 vias, primeiro a internacionalização das universidades, a exportação, ao fim e ao cabo, dos serviços, a criação de cursos nos países, mas também na captação de alunos. E isto queria ligar com a pergunta que o senhor fez sobre a relação entre a erradicação da pobreza versus a promoção dos interesses económicos. Na verdade, nós temos que nos concentrar sempre na erradicação da pobreza e devo dizer que a aposta na educação é sempre ela geradora de riqueza. Riqueza é esta entendida como desenvolvimento do país, que depois esse desenvolvimento potencie negócios nos mercados internos dos países ou com o exterior é outra coisa. Mas a erradicação da pobreza é aquilo que nós nos devemos concentrar. E muitas vezes as universidades, bem entendido, mas também as empresas portuguesas, são elas agentes importantes nestes apoios à erradicação da pobreza, até pelo esforço que fazem de responsabilidade social e, por exemplo, também na educação, a nível mais baixo. Portanto, a promoção dos interesses económicos pode vir num estádio seguinte, mas é sempre esta erradicação de pobreza e esta aposta na educação que é geradora de riqueza e de desenvolvimento do país. Se as empresas portuguesas puderem estar nesse desafio, e estão muitas delas, devemos é ficar contentes. Que depois os negócios venham mais tarde, nas diversas áreas, as empresas estão justamente para criar lucro, são feitas, como o Sr. Estado de Estado disse, também de homens e de mulheres, estão para criar lucro e muitas vezes estes lucros ficam também nos países. Muito obrigado. Salim, quer fazer algum comentário? Então abrimos mais uma ronda, temos um... Faça favor. Eu agradeço muitas suas vontades. Deixem-me dizer-lhe 2 coisas simples. Estas parcerias para o desenvolvimento
com vista à criação de uma plataforma informativa não só de oportunidades, mas também que pretende ser capacitadora no que toca a chegar a essas oportunidades que estamos a construir e, como eu tive a oportunidade de referir, em breve estará disponível, é um projeto único na Europa e visa tão só proporcionar às diversas instituições, como referi, desde empresas, universidades, ONGs, aos próprios municípios, a possibilidade de usufruírem de outros recursos que estão há muito tempo disponíveis, mas cujo labirinto para lá chegar é complexo e cujas taxas de execução das instituições portuguesas são muito baixas, até tendo em conta aquilo que é a nossa comparticipação líquida para essas multilaterais e para esses fundos. E por isso este trabalho estava, se me permitem a expressão, virgem. Está a ser feito, está a ser criada a plataforma. Ou seja, estamos a dar visibilidade e estamos a dar um mapa. Mas há sempre margem de progressão. Mas este passo era o primeiro que tinha que ser dado. E sem este passo, dificilmente conseguiríamos tornar, primeiro, conhecidos e com visibilidade estes recursos. E depois, o caminho para lá chegar. Mas que tem sido, perdoem-me a dureza da expressão, mas desperdiçados têm. Nós não temos chegado lá, mas outros parceiros europeus nossos têm. E nós não somos nem mais, nem menos, em termos de competências, que os nossos parceiros europeus. Esta é a primeira questão. A segunda questão, nas universidades, como referiu o Góis, têm tido um grande papel na cooperação. E isso não está de acordo com o impacto mediático que lhes tem sido dado. Não é justo, não é correto. Mas isso levar-nos a uma discussão diferente desta, que é a discussão dos critérios, muitas vezes, que presidem às notícias, os critérios editoriais que presidem às notícias, não serem muito motivadores e muito mobilizadores daquilo que é um tecido português muito ativo, muito moderno, muito competitivo, que é o caso das universidades, e com muito sucesso e que não tem depois uma cobertura que faça a comunidade percepcionar que na realidade tem universidades de excelência e nesta zona de cooperação tem feito trabalhos de excelência. Eu tenho para mim que não há erradicação de pobreza sem criação de riqueza. Não sei como é que podemos ajudar, cuidar dos mais frágeis se nós próprios não conseguirmos gerar recursos para satisfazer as necessidades desses mais frágeis. Eu sei que a nossa ajuda para o desenvolvimento deveria estar nos 0,7, está nos 0,2,6, mas não está a ser contabilizado, e essa discussão está a ser tida nessa equação, aquilo que é o investimento de empresas privadas, muitas vezes com linhas de crédito de bancas portuguesas também, em países como, por exemplo, Moçambique. A universidade ao lado está montada uma operação industrial em Moçambique de excelência, uma fábrica de sumos da Compal, com transferência da tecnologia, aproveitamento da matéria-prima do algodão, etc. Ou seja, isto é cooperação para o desenvolvimento. Claro que é. Cria riqueza, cria progresso social, cria postos de emprego, tem transferência tecnológica, não está contabilizada nessa equação. Estamos a tentar, nós e outros países, que esse tipo de investimentos também contem. E no dia em que esses investimentos contarem, esses nossos 0,2 qualquer coisa por cento subirão significativamente. Eu não tenho nenhum preconceito em que os portugueses recolham benefícios daquilo que é a cooperação que as suas instituições fazem. Não me mete qualquer tipo de impressão ou comissão, desde que essa cooperação cumpra os objetivos
que é desenvolver, que é ajudar a criar riqueza, que é ajudar a criar emprego. Não me mete nenhuma impressão que essa cooperação e esse modelo de financiamento dessa cooperação primeiro seja partilhado por esses países. O caso de Timor e de Angola, desde já, que têm possibilidades, e estão a fazê-lo de bom grado, uma participação nos custos dessa cooperação. Depois, esses projetos de cooperação devem ter a capacidade e a mobilização de serem apropriados por esses países, para terem continuidade. Senão morrem no ciclo do programa, no fim do programa. E em terceiro lugar, porque é que não há de haver uma partilha de benefícios? Isso faz do nosso país um país pior? Isso faz da nossa cooperação uma cooperação mais egoísta? Não. Se nós partilharmos dos benefícios, mais também enriquecemos, do ponto de vista cultural, do ponto de vista intelectual, também do ponto de vista económico. Em melhor condição ficamos para continuar a cooperar, para continuar a ajudar a desenvolver. Ou seja, tudo deve ser feito na sua devida medida e dentro dos princípios da razoabilidade e da solidariedade. Agora, eu não creio que haja a capacidade de erradicar a pobreza nas várias zonas do globo, como é um dos principais, está o principal objetivo até da Agenda 2015, sem termos também a capacidade de todos nós de criar riqueza nesses territórios e continuando nós a desenvolver a nossa própria riqueza. Muito obrigado. Nós estamos em cima da hora, portanto devíamos terminar às 13, faltam 5 minutos. Se houver mais alguma pergunta, ainda podemos aceitar. Aqui à frente. Cursinho Tolentino, Cabo Verde. Agradeço muito aos senhores oradores pelas informações e reflexões úteis e tenho uma pergunta. Apresentaram-nos, especialmente os senhores membros do governo, uma perspectiva integrada da cooperação para o desenvolvimento e mencionaram de forma muito otimista, digamos, a atuação nesse domínio para o pós-2015. E a questão é a seguinte: não haverá alguma contradição ou dilema entre aquilo que o governo português propõe para o pós-2015 e, por um lado, e por outro lado, uma evolução notoriamente anémica da economia portuguesa no contexto da Europa. Portanto, como garantir, digamos, esta atuação integrada e dinâmica se a base é relativamente frágil. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu julgo que é uma excelente questão, até porque nos dá a oportunidade de fazermos aqui uma curta reflexão relativamente a estas questões do crescimento. E julgo que a sua questão é pertinente no sentido que o crescimento na Europa está longe do nível de crescimento que todos nós almejamos. Mas é importante termos em consideração que em 2014 prevê-se que a Europa cresça em torno de 0,8%, é realmente, e com razão, um crescimento muito abaixo daquilo que seria o crescimento que todos gostaríamos que a Europa crescesse. Mas, havendo um crescimento que é um crescimento a um patamar que ainda tem, como referi há pouco o Sr. Secretário de Estado da Cooperação, na expressão, um caminho de progressão substancial, e tem que ter, o crescimento da nossa economia, em 2014, perspectiva-se que seja de 1%. E em 2015, prevê-se que a Europa cresça 1,3% e que o crescimento da economia nacional continua a ser um pouco mais que o crescimento europeu, um crescimento de 1,5%. Mas como é que o nosso crescimento se enquadra com o crescimento dos nossos parceiros europeus? Se considerarmos com um índice 100,
a média do crescimento europeu. Portugal cresce 118, a Áustria cresce 109, a Bélgica cresce 82 e, portanto, Portugal cresce quase o dobro da França, mais do dobro da Itália e mais do dobro da Finlândia, que cresce em 55 em índice. O que significa que nós estamos a crescer mais que os nossos parceiros. Então, mas e se colocarmos a questão, então, mas o que é que isso significa em termos concretos? Significa que Portugal, que tem um PIB per capita inferior à média dos parceiros europeus e que tem desde o início do projeto europeu um objetivo de convergência. Isso significa que o nosso PIB per capita se eleva ao patamar dos parceiros europeus, desde 99 só tem divergido. Isto é, desde 1999, desde o início do projeto do euro, praticamente, que crescemos sempre menos que os nossos parceiros europeus, ao contrário daquilo que era um pressuposto de partida. E quando é que este ciclo se inverteu? Este ciclo inverteu-se em 2014. Isto é, mesmo num processo de consolidação orçamental, mesmo num processo de redução da dívida externa, é possível crescer e crescer mais que os nossos parceiros europeus. Mas temos que continuar a acelerar o crescimento. Agora, se colocamos também a questão deste nosso crescimento e como é que este crescimento tem conseguido gerar um ciclo de geração de emprego, e eu julgo que a sua questão também é importante, há uma discussão que é que patamar de crescimento é que pode gerar mais emprego. Ora, nós estamos num ciclo, ou no maior ciclo de geração de emprego desde os últimos 15 anos. O que significa que a economia nacional gerou 210 mil postos de trabalho desde o final do primeiro trimestre do ano passado. A questão que se coloca é, então, mas como foi possível gerar estes 210 mil postos de emprego com um crescimento em torno de 1%? O que isso significa é que o nosso paradigma de crescimento é diferente. Temos uma composição do produto interno bruto que é para o mesmo patamar de produto interno bruto mais geradora de crescimento. O que significa isso também que o peso das exportações é mais elevado e quando uma economia tem um peso das exportações mais elevado na composição do PIB, em substituição ou com um patamar de consumo mais baixo, para esse mesmo patamar estamos a gerar mais emprego. Agora, é muito importante termos em consideração o nosso histórico. E o nosso histórico não é um histórico brilhante. É um histórico de uma década onde Portugal se endividou muito e foi em 211 países o 6º país que mais se endividou na última década, mas em simultâneo, aliás, o 4º país com maior aumento de dívida em 211 países, mas ao mesmo tempo foi o 6º país que menos cresceu nesses mesmos 211 países. Portanto, o paradigma do passado que elevou os desequilíbrios da nossa economia a um patamar de quase bancarrota conseguiu ser invertido com o esforço das nossas empresas e muito apoiado num ciclo de internacionalização. Agora, aquilo que todos nós almejamos é precisamente continuar este ritmo, porque o upside, isto é, neste momento temos um potencial muito elevado que temos que capturar nos próximos anos. E esse potencial é transfigurador da economia nacional ao nível da geração de emprego. É verdade que estamos no maior ciclo de redução do desemprego e de aumento do número de postos de trabalho esses de melhor qualidade, porque em cada 3 postos de trabalho gerados, 2 foram de vínculo permanente, mas é necessário progredir porque o desemprego hoje ainda é muito elevado. E o que significa que este é o momento mais importante que vivemos para consolidar os resultados do passado e podermos acelerar este crescimento, porque realmente, se crescemos mais que os nossos parceiros europeus, não nos podemos dar por contentes quando temos um crescimento de um patamar em torno de 1,5%. É possível e temos que elevar este patamar de crescimento a um nível em torno dos 2%. Muito obrigado. Estamos em cima da hora mesmo. Relembro que as conferências recomeçam às 14h30. Obrigado.